Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, aqui fala do nascimento de Jesus. E algumas coisas que eu quero pegar aqui, que nos dá ensinamentos. Como eu já disse, não é um sermão, mas é algumas palavras aqui, alguns versículos que abrem o nosso entendimento para determinados assuntos na nossa vida. Ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Bom, primeira coisa que nos revela aqui, né? A religião tradicional nos ensinou que Maria foi virgem para sempre. Nunca se relacionou com o marido. Mentira, porque primeiro isso seria pecado, porque o casal tem que se relacionar e ser orientado pela Bíblia. E ele diz assim, mas aqui nesse, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido. Quer dizer, antes deles ter ajuntado, antes de terem uma relação. Isso quer dizer que antes, porque depois eles se ajuntaram, né? Depois. E depois nós vemos, até explicando, dizendo que José, ele se guardou de se relacionar sexualmente com Maria até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, aí ele começa. Depois tem até os irmãos de Jesus, filhos de Maria, que aí a religião, para ela dar base à sua mentira que Maria foi virgem eternamente, aí eles dizem que aqueles irmãos que a Bíblia cita, que são irmãos de Jesus, ele diz que eram primos, alguma coisa assim, que não tem nada a ver. Aí acaba colocando como pecado a relação do casal, e não tem. Lógico que até Jesus nascer, a Maria, ela não realmente se relacionou. Mas depois, isso aqui deixa bem certo, achou-se ter concebido o Espírito Santo, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Então José, seu marido, com ela é desposado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo faz assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Quer dizer, antes, depois se juntarem. Esse ajuntar está falando do se ajuntarem e terem relações. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José ficou sabendo que a Maria estava grávida, e a princípio ele não acreditou, né, que era obra do Espírito Santo. Aqui tem outro ensinamento que tem para nós, né, que é a questão do justo. Meu irmão, tem muito justo filho de Deus, que não está vivendo uma vida de justo. Abre a boca para difamar aquilo que ele não gosta, que ele não concorda. A primeira coisa é sair difamando. O José é um exemplo de justo, porque você entenda bem, imagina quando a Maria chega para o José e diz: eu estou grávida. Era a noiva dele. Nós temos que entender uma coisa. Noiva não, né? Aqui diz que ele já tinha desposado. Até para nós hoje fica meio difícil de entender isso se a gente não voltar atrás, né? Os costumes daquele povo. Porque hoje, se você falar de uma pessoa casa hoje, o casamento é ele casa e ele parte para a lua de mel, né? Mas nós temos que entender que naquela época os casamentos eram de uma forma totalmente diferente. Ficava dias e dias festejando e o noivo não recebia a noiva, né? Tinha todo um processo, né? Então, aí por isso que ele já estava, desde que ele estava desposado já estava casado, né? Só que ainda não tinha conhecido, então ainda estava naquele processo. A moça ficava um tempão ainda na casa dos pais até ser entregue. Era uma coisa totalmente fora do que nós conhecemos. Mas eu tenho que explicar isso,
Porque senão, se separar, fica como? Ela estava desposada com ele, ele era o esposo, e ainda não tinha se conhecido, tinha se relacionado. Mas eram os costumes da época, como a coisa funcionava. Lógico, nós estamos falando hoje, eu estou falando um termo bem quem está convertido, porque hoje as pessoas estão se relacionando antes de casar mesmo, e tornou-se isso normal, mas perante a Bíblia isso é condenável, não adianta, pode muitos aí achar que é normal, até cristão mesmo estão achando normal, isso é a pior coisa, que está dentro da igreja, a normalidade do mundo entrou na igreja, infelizmente. Mas não é normal, pela Bíblia não é normal, é pecado, porque é o pecado de fornicação e é um dos pecados que vai deixar a pessoa fora do reino dos céus. A Bíblia diz que os fornicários não entrarão. Toda relação sexual, tem a relação sexual que é prostituição, que é a pessoa se pagar para se relacionar ou receber dinheiro, mas tem a relação que ninguém paga, é tudo, vamos dizer, entre namorado e namorada, entre noivo e noiva, mas que não casou ainda, ali é fornicação, porque está fora de um casamento, já que a Bíblia tem como casamento. Então, fora disso é fornicação, e é um dos pecados que vai deixar a pessoa fora do reino dos céus. Então, é muito sério isso. Então, ele diz assim, então, antes de se ajuntarem. Eu estou explicando tudo isso para você entender isso aqui. Agora diz que o José, o marido dele, era justo e não queria infamar Maria. Você já imaginou? Voltando aqui, o José casou com a Maria, ainda não tinha conhecido ela. Aí a Maria chega para ele e diz assim, eu estou grávida, é do Espírito Santo. Isso nunca tinha acontecido, como também depois de Maria ninguém mais. O José não acreditou. Irmão, qual é o sentimento aqui? Sentimento de quem foi traído. Ela me traiu com alguém, agora está grávida e vem com essa história. Então isso era uma coisa para o José, com certeza ele não ficou feliz com isso. Era uma coisa para ele sair e espalhar para todo mundo. E se ele faz isso, o que acontece? Maria seria apedrejada, porque ninguém iria acreditar que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Como? Jesus nasceu, mas as pessoas não tinham Jesus como obra do Espírito Santo. As pessoas tinham Jesus como filho de José. Eles achavam isso. Tanto é que quando Jesus é adulto, volta na terra dele, o povo fala isso, eles sabem. Aqui na genealogia de Jesus, não, Mateus não fala isso. Aqui tem a genealogia, mas tem um dos evangelistas que ele fala assim, Jesus, como se entende, filho de José. As pessoas entendiam. Deixa eu ver aqui se eu pego quem fala disso, se é o Lucas. Algum deles aqui fala. Deixa eu pegar a genealogia para você entender o que eu estou dizendo, para mim não estar falando. Na cabeça das pessoas, Jesus era filho de José. Então não adianta a Maria sair dizendo, olha, não, ele é filho, ele é obra do Espírito Santo. Ninguém acreditava nisso, não. Como qualquer, se uma mulher chegasse e dissesse isso. Deixa eu ver quem fala aqui da genealogia de Jesus mais. Acho que é o Lucas. Marcos, acho que não toca nesse assunto não. Ali em Mateus fala, mas não é tão... cura. Aqui é Lucas que ele fala, é assim.
E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Então, as pessoas entendiam que Jesus era filho de José. Está em Lucas 3:23. Eu peguei aqui só para você entender. Agora imagina, voltando lá a Mateus, imagina José quando Maria chega e diz: eu estou grávida. Ele diz assim: espera aí, ela é minha noiva. Vamos sair. Nós estamos vivendo um tempo tão depravado, vamos dizer assim, que a gente tem que explicar até isso que eu vou explicar aqui. Nós temos que lembrar que naquele tempo ninguém casava, as moças casavam virgens. É porque eu digo que nós estamos vivendo um tempo tão depravado, que hoje se uma moça dizer que casou virgem, o mundo cai sobre ela. Você está doido? Você é uma boba, não é verdade? Então, mas é a depravação que nós estamos vivendo, principalmente no nosso país, que é um país depravado. E o pior é que essa depravação está entrando dentro da igreja. Está se dando coisas lá de fora, está se tornando normal dentro da igreja. Isso é triste, porque a gente sabe que o preço é alto, fora da palavra de Deus. Bom, mas imagina, José, desposado de Maria, não tinha se relacionado com ela, casou com ela porque ele casei com a virgem. Aí ela diz: estou grávida. Aí ele: oba, essa mulher me traiu. Vem com a história dessa. Essa mulher estava se relacionando. Eu achei que casei com a virgem, a mulher estava se relacionando com outra. Só que ele era tão justo, aí que entra essa parte. Essa parte eu quero que você entenda do ser justo. Ele era tão justo que ele, ao invés de sair espalhando sua indignação, ele se calou e disse: não, eu vou sumir, vou embora, largar para lá e vou sair daqui, vou fugir. Por quê? Primeiro, eu não vou carregar comigo, eu não vou assumir uma mulher que me traiu, está mentindo para mim. E era coisa muito séria na época. Hoje não, né? Hoje não está tão sério não, que as coisas estão tão debandadas aqui, principalmente no nosso país. Mas era muito sério. Traria muita vergonha para ele. Ele disse: eu vou embora. E tentou ir embora mesmo. Mas o que me chama a atenção é que ele não queria infamá-lo. Meu irmão, quantos cristãos, quando vê alguém que fez algo que não lhe agradou, a primeira coisa que ele sai espalhando para todo mundo, querendo infamar aquela pessoa? Às vezes a pessoa não sabe nem se é verdade. Hoje, por exemplo, com a internet, o que tem de infamadores, pessoas que escutam algo de alguém, saem espalhando para todo mundo, só para difamar aquele outro, porque ele às vezes se indignou com o outro, porque ele não gosta da outra. Nós temos isso direto. E aí depois a pessoa bate no peito e diz: eu sou justo, ou quer que Deus trate ele como justo. Mas às vezes não é tão justo. E nós temos que tomar cuidado, que está na nossa natureza humana. Aquilo que nós, se alguém fez algo que nós reprovamos, nós queremos mostrar para as pessoas: olha o fulano, olha o que ele fez, olha o que ele inventou. José poderia ter feito isso com Maria, ter chegado para todo mundo: olha, está grávida, não fui eu não, essa mulher inventou moda, está com alguém, vamos. E o pior, naquela época tinha a lei do apedrejamento, ia ser complicado para Maria. Mas não, ele pensou: quer saber, deixa ela lá com a gravidez, eu vou embora. Isso ele poderia trazer até uma má fama para ele, porque alguém poderia dizer: ó, o José engravidou a moça e ó, pulou fora. Isso era muito complicado para o tempo, ia mexer com a reputação dele, porque ninguém iria acreditar que Maria estava grávida, uma ação do Espírito Santo. Nunca tinha acontecido isso em Israel. Como também quem era o cara que estava com ela? José.
E agora o cara sumiu e ela está grávida. Ia dizer, que canalha esse cara. E ele não falou nada. Se ele tivesse falado, olha, não, ela está grávida, eu não sei, ela vem com uma conversa assim, assim. Aí eu ia perguntar, Maria, é mesmo? Você falou isso para José? Porque primeiro dizia, ele está com conversa, ele engravidou ela, agora vem com as conversas. Mas aí eu me perguntar, e ela ia dizer, não, é obra do Espírito Santo, só que ninguém ia acreditar, irmão. Como ninguém nunca acreditou nessa história. Ninguém nunca, Israel acreditou nessa história. Nós vemos lá como Lucas descreve, né? Jesus como cuidava, o filho de José. Então todo mundo achava que Jesus era filho de José. Só aqueles que creram em Jesus, e hoje está relatado aqui, porque quem creu em Jesus, no ministério de Jesus, com certeza foi atrás dessa história, que está aqui escrito, no caso Mateus escreveu, com certeza ficou descobrindo, realmente, então foi isso, aconteceu isso. E hoje fica fácil para nós acreditarmos. Mas não foi, para aquela época não foi. Então todo mundo, depois Maria, José recebe, diz assim, e projetando ele isso, eis que em sonho, espera, só deixa eu dar um destaque aqui, porque eu não estou numa pregação aqui, tipo aquela pregação, você tem um tema, um ponto. Eu estou pegando aqui coisas dentro desse texto que serve de lição para nós. Estão entendendo? Serve de lição. Então eu não posso perder esses pontos. Eu quero que você entenda. O primeiro que nós pegamos aqui é que a Maria não foi virgem até o centro, porque nós somos enganados pela religião. O segundo é a qualidade de um justo, para nós aprendermos a sermos justos. Qual que é a qualidade de um justo? Nunca querer infamar alguém, difamar alguém, mesmo que aquela pessoa tenha te prejudicado, mesmo que você esteja até indignado, porque com certeza José estava indignado aqui, para a nossa consciência de justo diante de Deus. Aí ele diz, projetando ele, versículo 20, e projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Aqui tem outro ponto que eu quero chamar a atenção para você. Sabe que eu lendo esse texto, teve esses pontos que me chamaram a atenção, que eu acho que serve de ensinamento para moldar o nosso caráter na nossa caminhada com Deus. O primeiro do justo, e agora tem outra coisa que me chama, que ele diz assim, projetando ele isso. O que é que José estava projetando? Ir embora, abandonar Maria, sair daquela confusão definida, daquele problema, que para ele achava que era um problema. Ele estava projetando, mas aí vem o anjo de Deus e traz a palavra de Deus para ele. Qual é a palavra? Não, o que Maria falou é verdade. O que eu quero que você entenda nisso aqui, o que me chamou a atenção, essa palavra projetando ele fazer aquilo. Ele projetou sair. Quantas às vezes nós estamos na vida projetando algo, e às vezes fazemos aquilo sem nem consultar a Deus. Não estou falando do caso aqui de José, eu estou pegando a palavra projetando, que me chamou a atenção. E todos nós na vida projetamos, em algum momento projetamos fazer alguma coisa, e às vezes o que nós estamos projetando não é o certo. Eu quero que você entenda isso. Quando teu coração começar a projetar alguma coisa, dobra os joelhos, vai a Deus, vai à palavra, busca a direção de Deus. Porque de repente aquilo que você está projetando, e quando você está projetando fazer algo, em si você acha que você está certo, que aquilo é o certo a fazer, e às vezes não é. No caso de José aqui, ele estava projetando deixar Maria, as ocultas, ir embora, sumir. Ele estava convicto que ele estava certo, porque ele não acreditava na história da Maria.
Mas aí vem a palavra de Deus através do anjo para ele. E o que aconteceu? Ele entendeu que aquele projeto dele não estava certo. Não estava certo. Então, nesse versículo, me chama a atenção essa coisa, projetando ele fazer isso. Que eu fiquei pensando, quantas coisas nós nos projetamos às vezes. Às vezes coisas pequenas, ou pode ser até grande para a vida. Você fica projetando, não, vou fazer assim, assado, assado. E você não consulta Deus, e às vezes aquele projeto, às vezes você está certo que aquilo é o certo de fazer. Quantas pessoas não já quebraram a cara em algo que fizeram e disseram assim, não, quando eu fiz, eu achava que estava fazendo certo, mas deu tudo errado. Quer dizer, projetou e fez, levou a cabo. Se tivesse consultado a Deus, tivesse buscado a direção de Deus, Deus ia mostrar que aquele projeto não era bom e a pessoa não teria quebrado a cara. Entenda bem, eu estou saindo aqui do caso de José, só estou pegando o caso do projetando, levando para o nosso dia a dia, nossa vida, naquilo que nós às vezes estamos projetando fazer. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi projetou construir o templo em Jerusalém. Quem construiu o templo? Salomão. Ele chegou para o profeta e disse, olha, eu estou pensando em construir um templo para Deus. O que foi que o profeta falou para Davi? O profeta viu, poxa, que ideia boa, magnífica, ele vai fazer um templo, coisa bonita. E ele disse assim, faz que Deus é contigo em tudo que projeta teu coração. Quando o profeta estava indo embora, o profeta mentiu. Não é que ele quis mentir, ele gostou da ideia e ele disse, porque nós temos essa coisa, ver uma pessoa fazendo algo interessante, algo de bom, aí nós dizemos, Deus está contigo. Às vezes não. Deus só está com aquilo que ele mandar. Aquilo está dentro da direção dele. Eu posso tentar fazer tudo certinho, mas se Deus não, se não tem direção de Deus, é coisa minha. Eu posso até pedir, Deus me abençoa, me ajuda a resolver isso, a fazer, estou tentando, mas o melhor não seria nem pedir a bênção, era pedir, Deus me dirige, me mostra se isso realmente é o certo a fazer. Então ele tentou. Aí o profeta disse, pode fazer. Quando o profeta tinha saído da presença de Davi, estava no meio do pátio do palácio, Deus disse, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir templo nenhum. E Deus até disse que a ideia é boa. Deus disse, mas ele não vai fazer, o filho dele vai fazer. Aí Deus disse, por quê? Davi guerreou muito, tem muito sangue nas mãos. Ele não está pronto para fazer um templo para mim, porque ele tem muita violência. Meu templo vai ser construído pelo rei que vai viver um tempo de paz. Se você ler a história de Davi, de Salomão, Davi é só guerra, Salomão é paz, é tempo de paz. Salomão não está com a mão cheia de sangue, porque está em tempos de paz. Então veja bem, você tem lá em Gênesis tem outro camarada que tentou também, não deu certo. Deixa eu ver aqui, Gênesis. Gênesis capítulo 11, capítulo 11, versículo 31. Versículo 31.
diz assim: e tomou Tera a Abraão, seu filho, o pai de Abraão, né, aqui, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles a Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Olha só, o Terá, ele intentou ir a Ur dos Caldeus, a terra dos Caldeus, terra de Canaã, né? Melhor, saiu de Ur dos Canaã para ir para Canaã, Ur dos Caldeus, que era a terra dela, a origem. Saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ele tentou. Ele chegou lá? De jeito nenhum. O homem viveu 205 anos e não chegou aonde ele queria ir. Ele morreu em Arã. E quem foi para Canaã? Quem chegou em Canaã? O seu filho Abraão, que é Abraão. Mas como foi que Abraão chegou lá? Na direção de Deus. Na direção de Deus. Então quer dizer, às vezes a gente projeta coisas sem direção de Deus. Se fizer, pode dar errado. Ou talvez nunca conseguiremos. Porque falta a bênção. Sem direção falta a bênção. É só você. Se você conseguiu, conseguiu. Se não, então cuidado com seus projetos. Tudo que você projetar, coloca diante de Deus. Quanta gente já não quebrou a cara com seus próprios projetos na vida. Continuando aqui, tem mais ensinamento dentro desse texto para a gente. Aí diz assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nele está gerado é do Espírito Santo. Deixa eu só para a gente abrir, para a gente entender. Vocês estão vendo? José, ou como é que o anjo fala para José? José, filho de Davi. Isso aqui você, com certeza, deve lembrar que chamavam Jesus de Jesus, filho de Davi. Por que Jesus era chamado filho de Davi? Por causa de José. Que as pessoas entendiam que Jesus era filho de José. Entendendo que Jesus era filho de José, como José era da descendência de Davi, aí por isso que a descendência dizia, são filhos de Davi, né? Que na verdade não. Davi já tinha morrido há muitos anos, há muitas gerações atrás, mas era daquela tribo que pertencia também àquela geração. Então José vinha de uma linhagem real, da linhagem de Davi. E por isso que Jesus, nascendo de Maria, ficou conhecido também como filho de Davi, tanto pela tribo do qual ele fazia parte, humanamente, do lado humano, como aquele que eles tinham ele como pai de Jesus, que era José, era da tribo de Davi. Isso é tudo conhecimento para a gente entender, porque às vezes a gente vê Cristo, filho de Davi. Como Jesus é filho de Davi? Até Jesus fez esse questionamento: como vocês chamam o Cristo filho de Davi, se Davi chama ele de Senhor? Na verdade, Jesus não é filho de Davi, Jesus é Senhor dos senhores. Aí diz assim: receber Maria, tua mulher, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Você veja bem a palavra. Isso aqui é uma palavra de Deus através do anjo para José. Olha, Maria falou, é verdade, porque José não acreditava. Ia ser muito difícil de acreditar, né? E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, mais ensinamento para nós. Jesus é o nosso Salvador. Amém?
Isso você sabe de cor, né? Mas Ele nos salvou de quê? Primeira coisa que vem à mente: Jesus nos salvou do fogo do inferno. Jesus nos salvou do mal, das mãos de Satanás. Não, Jesus nos salvou dos nossos pecados. Dentro dessa palavra tem muita coisa, irmãos. Jesus nos salvou dos nossos pecados, porque é o pecado que nos leva ao inferno. Eu, você, ninguém foi criado para o inferno. Nós somos criados para Deus, que é o nosso Criador. Nós fomos criados para morarmos, habitarmos os céus. Nós não fomos criados, o homem não foi criado para ir para o inferno. Nunca. E nem o inferno foi criado para o homem. É igual quando era criança, os camaradas tinham um ditado que era a coisa mais burra que tinha lá no Nordeste. Não sei se aqui se falavam isso. Dizia assim: cadeia foi feita para homem. Se falava-se isso aqui no Sudeste? Já ouviu essa frase? Irmão, cadeia nunca foi feita para homem. Cadeia foi feita para transgressor, para criminoso. E o homem não foi feito para o crime. Mas os caras diziam isso é a base da ignorância, da burrice. Cadeia não foi feita para homem, porque o homem não foi feito para o crime. O homem foi feito para viver honestamente. E se viver honestamente, não vai ter que enfrentar cadeia. Ou se enfrentar, é injusto. E a cadeia não foi feita para o justo, foi para o transgressor. Só que às vezes, por causa do erro de alguém, o justo também vai para a cadeia, né? De vez em quando vai. É raro, mas vai. Bom, quantos cristãos não foram injustamente? Jesus morreu numa cruz injustamente, mas não foi feito para ele a cruz. A cruz foi feita para os transgressores. Só que injustamente Jesus foi parado por causa do nosso pecado. Então é a mesma coisa, o inferno. Jesus não veio nos salvar do inferno, porque nós não fomos feitos para o inferno. Nós fomos feitos para morar no céu. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, que é os nossos pecados que nos lançam no inferno. Os nossos pecados. Por isso nós temos que evitar o pecado. Aquilo que é pecado nós temos que abandonar, porque é justamente ele que nos joga no inferno. E se você olhar o sofrimento da humanidade vem por causa do pecado. Não estou falando do pecado especificamente de uma pessoa, mas o pecado que domina a humanidade. Se você sair ali na rua, você for assaltado, o assaltante te maltratar, está acontecendo por quê? Por causa do pecado. Não seu, mas o pecado que está no mundo, que faz com que pessoas tenham essas atitudes. Então, o pecado na humanidade, ele não só faz o transgressor sofrer, como às vezes quem está perto do transgressor. Quantas mães não estão sofrendo por causa dos pecados do filho? Por exemplo, uma mãe de um beberrão, um filho beberrão, ela está em casa, dormindo, tranquilo, final de semana ela está em casa tranquila, vai deitar para descansar a cabeça, mas o filho beberrão está na bagunça, ela perde a paz dela, ela está sofrendo por causa dele, da vida pecaminosa dele. Uma esposa, isso pode ser também uma esposa que está sofrendo a traição de um marido, ela está sofrendo, de repente vamos dizer que ela seria uma boa esposa certinha, eu já vi muitas assim, mas ela está sofrendo por causa da traição do marido, do pecado do marido. Então o pecado traz sofrimento na sociedade, traz desajuste, e hoje nós vemos até autoridades defendendo o pecado como estilo de vida, uma parte da sociedade.
Isso só vai trazer sofrimento, destruição na sociedade. Os caras defendem o uso de drogas. O cara defende o cara roubar o outro, diz que é direito do cara roubar. Não, rouba tomar cervejinha. O cara defende tanta coisa ruim. Aí, meu irmão, isso vai trazer tanta dor, tanto sofrimento na sociedade. Porque o pecado não vai trazer, não vai construir sociedade, não vai edificar, só vai destruir. E o pior que traz sofrimento. Por exemplo, nós vemos aí tem um grupo que fica defendendo drogas. Vamos defender que o povo tem que usar drogas à vontade, numa boa. A pessoa fala isso, mas já não vê quantas mães estão sofrendo porque o filho vive nas drogas. Aí eles arrumam a desculpa e diz assim: não, mas se liberar as drogas, acaba com o tráfico. Meu irmão, quem vive no crime, se ele perder o ganho de um lado, vai para outro. Há algum tempo atrás, as pessoas deram uma perseguida maior no crime. Aí estava meio difícil para o pessoal do crime organizado lá no Rio. Isso foi matéria de jornal. Aí os caras começaram a roubar cachorro de raça. Porque como a polícia estava investindo em um lado do crime, eles foram para outro. E sempre vai ser assim. Se acabar com o tráfico, vamos dizer, se acabasse, se liberar a droga, acabasse com o tráfico de drogas, o que aconteceria? Aqueles criminosos que estão envolvidos, eles iriam fazer outra coisa. Eles não vão parar. Então quer dizer, por quê? Porque o pecado que eles vivem leva eles àquilo. Então Jesus veio exatamente para nos salvar dos nossos pecados. Porque é o pecado que destrói a sociedade, é o pecado que destrói a humanidade, é o pecado que cria desajustes. Você veja bem, só para você ter sociedade. Quantas crianças estão crescendo aí sem um lar? Meninas de 14, 15 anos, engravidando, tendo filhos, sem ter nem estrutura. Ela não tem nem estrutura para si psicológica ainda. Imagina para criar um filho e formá-lo. Ela começa a assumir uma responsabilidade que ela ainda não está preparada. Com 15 anos, uma menina está preparada para ser mãe, psicologicamente. E de repente ela se vê com um filho e tem que cuidar desse filho, tem que lutar com esse filho. E tem que assumir uma responsabilidade de adulto que ela não tem ainda capacidade. Aí sofrem os pais que vão ter que cuidar. O boy que ela se envolveu não é capaz de nada. E principalmente nas camadas mais pobres é pior ainda. Porque as ricas ainda tem aquela questão de buscar uma boa formação, aí as coisas até dão uma melhorada, né, para eles. Fica mais fácil de enfrentar os problemas. Mas nas camadas pobres, eu estou falando bem pobre mesmo, que você vê, acho que pessoas, por exemplo, você chega nesses lugares assim, de roça, aquele sertão do Nordeste, aquelas mocinhas crescendo, meninas estão tomando ali o corpo de moça, nessa liberalidade que está, se envolve com os camaradas que só querem tomar cachaça, que os homens jovens também só querem isso, nada da vida, que vão engravidar elas, e elas vão ficar ali só crescendo, a família,
num lar que já tem dificuldades, que os pais já criaram aquelas com a maior dificuldade, e que agora aquelas vão gerar outros filhos, e de repente aí você vê, quando passa aquelas reportagens, aquelas casinhas pobres, com aquele povo pobre e 1 milhão de crianças. Isso é realidade, não estou falando mentira não, acontece. Eu tenho na minha família assim, tenho na minha própria família. A dificuldade e só essas meninas, essas mães tão jovens, elas sabem que elas vão enfrentar depois, porque os pais têm pouco recurso. O vagabundo que fez o filho está tomando cachaça, não tem nem dinheiro para dar uma pensão, nem para isso, imagina apoio. E ela acaba a menina ficando com a renca de filho, e ela bem nova ainda, sem estrutura para cuidar daquilo. Aí onde entra os governantes, o governo dá uma esmola lá e torna esse povo também na mão dele, preso na mão dele. Vocês fazem o que eu quero. Aí por isso nós temos, aí sim, isso influi na política, porque o político dá uma raçãozinha e ele diz, vote em mim. Aí ele pode roubar, pode fazer o que quiser, que o cara não, mas ele dá alguma coisa para mim. Sabe a história do Brasil? Você conhece a história do descobrimento do Brasil? Diz que os portugueses chegaram aqui e enganaram os índios com o espelho. Até hoje tem uma brincadeira. Deram o espelho para o índio e levaram o ouro. Roubaram o ouro. Até hoje a população brasileira vive com essa mentalidade do índio. Me dá o espelho e eu te dou o ouro. Me dá o espelho que eu te entrego o país. E nós fazemos isso com os políticos. O político rouba, saqueia o país, mas ele vai te dar um espelho e você fica alegre e vota nele. É isso que nós temos vivendo, infelizmente. Mas isso tudo é o que? O pecado que domina a nação, desajusta a sociedade, em tudo. E o que acontece? Depois fica a mercê de alguém que vai tirar proveito, alguém vai se dar bem nisso. Mas vai se dar bem também pelo tempo, porque vai chegar um dia todos estarão diante de Deus. Mas eu não quero falar de política, nem dos casos sociais. Quer dizer que Jesus veio para nos salvar dos pecados. O que eu quero dizer é o estrago que o pecado causa na vida da pessoa, na minha vida, na sua vida e na vida de uma nação. E o pior, o final, que depois o pecado, que não é o diabo que vai levar ninguém para o inferno, não é Deus que vai mandar ninguém para o inferno, é o pecado que vai nos atirar no inferno se a gente estiver nele. Por isso que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. O anjo diz assim, e também, deixa eu voltar aqui o texto que eu estava. Onde está, meu Deus? O versículo 21. E te dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso é o problema da humanidade, é o pecado. Mas graças a Deus tem um Salvador para nos salvar. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Outra coisa boa, Deus está conosco, na pessoa de Jesus. Deus está conosco. Nós temos que lembrar sempre isso, em tudo que nós enfrentarmos. Deus está conosco. E José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então quer dizer, enquanto Maria não deu à luz de Jesus, José não a conheceu como mulher, quer dizer, não se relacionou com ela. Depois disso ele se relacionou, teve filhos e filhas, que depois nós encontramos lá na frente sendo relatado na Bíblia.
Então cai aquela mentira que Maria foi a Virgem Maria eternamente. Isso é mentira, mentira de religião. Mas o que eu queria deixar para você, essas coisas aqui são ensinamentos que tem dentro desse texto. Primeiro, essa mentira que foi uma mentira que nos contaram, da virgindade de Maria para sempre, mas esses pequenos ensinamentos que deixa aqui. A questão de ser justo, o justo não procura infamar ninguém, nunca queira usar sua boca para estar defamando ninguém, mesmo que aquela pessoa mereça que você saia botando os erros dela. Busca Deus. Segundo, o que você estiver projetando, tem paciência, ora a Deus, pede a Deus, dá atenção à palavra de Deus, para que Deus confirme se ali realmente é uma direção dele, uma direção certa. Não tente fazer as coisas no que você já projetou. Antes de executar, vai aos pés de Deus, busca a Deus. Eu acho que isso requer a gente ter comunhão, estar orando sempre, não apenas na hora eu vou fazer isso, vou fazer uma oração. Não vai funcionar. Se você estiver vazio de comunhão, você vai acabar fazendo mesmo, dizendo, Deus, eu já orei, já está bom. Que é o que a maioria dos cristãos faz. Não busca ter uma vida contínua de oração, não tem comunhão com Deus. Aí ele diz, eu vou fazer uma coisa, vamos fazer uma oração. Aí, agora vamos fazer que nós já oramos. Mas orou, mas não teve confirmação se aquilo é bom ou certo, não. Porque nem ele estava, ele só estava orando para que ele quer que Deus abençoe de qualquer jeito. E Deus não vai abençoar qualquer coisa que eu faço, porque eu quero. Volto ao exemplo do templo. Se Davi teimasse fazer o templo, teria a bênção de Deus? Não. Não, orei a Deus, vou fazer. A ideia boa, era boa, mas Deus disse, não, Salomão vai fazer. Davi entendeu, deixou para Salomão, deu certo. E a outra coisa, essa que a gente devemos guardar sempre. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Por quê? Isso aqui tem muito ensinamento, como eu já falei. O pecado é quem causa todo desajuste na humanidade, na sociedade e na nossa vida. Na nossa vida, se a gente andarmos no pecado, eu, por exemplo, vou pegar como exemplo. Eu tive muitos prejuízos, muitos danos na vida por causa do meu próprio pecado. Fiquei em São Paulo um tempão, trabalhei para danar. Não é que eu trabalhava todo dia, folgava um dia só por semana. 12 horas, toda noite, trabalhava à noite. E no resultado não sobrou nada para mim daquele trabalho. Por causa do pecado da bebedice, eu deixava tudo na bebida. Eu lembro que teve um tempo que eu fiquei desempregado, passei pouco tempo desempregado. Mas, irmão, eu passei até necessidade. Mas sabe por que eu passei necessidade? Por causa do meu pecado. Não foi pelo desemprego, não. Porque o desemprego foi pouco. Porque eu peguei o dinheiro que eu recebi todinho, bebi ele todo de pinga. Chegou uma hora que não tinha nada. Quando eu arrumei para trabalho, eu lembro que eu fui trabalhar e eu não tinha dinheiro para comprar comida. Aí eu esperava chegar à tarde, à noite, porque tinha um rapaz que vendia cachorro quente. Eu já ficava sonhando chegar a hora de trabalhar, porque eu sabia que à noite eu ia lá no rapaz comprar cachorro quente para pagar depois, ele segurava. Ele não poderia nem fazer isso, mas eu peguei, tinha um colega que já comprava com ele, então eu peguei a carreira, fiz ali, depois fui lá e ia lá e pagava quando recebia. Mas não tinha dinheiro, então eu ficava o dia inteiro sem comer, ia comer à noite cachorro quente. Aí quando saiu o pagamento, as coisas mudaram. Mas eu passei esse aperto por quê? Por causa do pecado. Porque quando eu saí da firma, eu recebi uma bolada, vamos dizer assim, uma bolada até boa, que dava tempo para eu arrumar o outro emprego, investir aquele dinheiro em alguma coisa útil, mas não, vamos beber. E fui bebendo. Ainda recebi o tal do seguro-desemprego na época, e bebi tudo. Quando chegava o meu trabalho, já estava sem nada. Estava só com o dinheirinho contado para o trabalho.
até sair o pagamento. Ah, mas vai ter pagamento lá na frente. É bem assim. Então quer dizer isso por quê? Por causa do pecado. Você pode ter certeza. A gente vê às vezes as pessoas, os governantes, olha aquele povo lá aquele povo que estão lá no São Paulo, me ajuda, gente. Então, Cracolândia, é culpa dos governantes. Não, ali é culpa do pecado. E eu não estou querendo aliviar os governantes, não, mas é culpa do pecado. Porque tem pessoas ali que têm famílias bem estabilizadas, até de dinheiro, estão vivendo aquilo ali. Não precisa de governo para o cara viver, não. Estão ali por culpa do pecado. O pecado de se entregar ao vício. E o vício dominou e a pessoa hoje não tem mais. Você chega aqui, a rodoviária é cheia de pessoas alcoolizadas, bêbadas, vivendo uma vida que você olha. Aí tem uns internet hoje, tem uns engraçados, né? Que faz lá, coitadinho, cadê? Quero ver humildade de ir lá dar um abraço no cara. O cara não tomou nem banho. Quer dizer, você é obrigado a abraçar, esse cara está todo zoado e está jogado ali. Lógico que se puder ajudá-lo a sair daquela vida. Mas quem jogou ele naquela vida não foi ninguém não, foi o pecado. Se ele estivesse andando na palavra de Deus, fazendo o que Deus manda, evitando bebedice, ele não teria chegado naquele estado. Tem um rapaz que passa aqui, ele vem sempre, nunca mais deu uma subida, ele sempre passava, e quando ele passa a boa, ele nem olha aqui. Quando ele está vendo, ele entra, pastor, uma bênção, pastor. Aí vem pedir oração aqui. Ora por ele. Meu irmão, o menino é jovem, num estado deplorável, dá dó. Mas por que aquilo? O pecado que levou ele àquilo, porque um dia ele se entregou achando que a vida era beber, alguém convenceu ele que tem que beber, é divertido, até que ele se entregou ao vício, está naquilo. Outro dia entrou outro aqui que deu até dó com a barriga, ele mexeu assim na camisa, eu pensei que ele tinha guardado alguma coisa aqui debaixo, nada, um caroço desse tamanho. O cara está com aéreo e o médico não quer mexer. Esse rapaz sempre passa aqui. Isso aí sempre que ele passa, ele conversa, depois diz, dá um abraço, pastor. Tem que dar um abraço nele, mas não é muito agradável, porque ele está bem maltratado. Mas por quê? Porque não se cuida. Eu estou falando de pessoas jovens que poderiam estar bem na vida, estar cuidando, mas não. O pecado da bebedice levou a pessoa, e das drogas levou a pessoa àquela vida. E hoje ele está dominado, porque o pecado é assim. A pessoa vai se empolgando com as coisas e de repente ele está dominado. E tem uma hora, alguns tem uma hora que eles afundam de vez. Já vi pessoa trabalhador com família, perder a família e afundar. Então Jesus veio justamente para nos salvar disso, para que nós não viéssemos sofrer o dano. Não é só esse dano, porque tem alguns que não vão entrar nessa vida, chegar a tal ponto. Mas depois eu tenho que enfrentar o fogo do inferno, que não foi criado, homem nenhum foi criado para o inferno. Homem nenhum é filho do inferno. Todo homem é criação de Deus. E o destino, o certo seria o pó volta ao pó e o espírito ao Criador. Mas por causa do pecado não tem como encarar o Criador. Aí vai encarar outro lugar. Então o que eu quero, não estou discriminando as pessoas não. Não estou dizendo que aquelas pessoas não deveriam estar naquela vida se o pecado não tivesse dominado ela. E para evitar que o pecado nos domine, o que é que nós precisamos? Aceitar o nosso Salvador, a lei dele, a forma dele atuar. Porque aqueles jovens que estão hoje, que eu estou falando, isso dá dó, aqueles jovens que estão hoje andando aí tudo sujo, largado, dormindo nesse frio, jogado, tomando cachaça, eles não nasceram assim. Até um tempo na sua vida eles nem mexiam isso. Foram crianças alegres, brincando,
Mas de repente eles conheceram alguém que disse: olha, a vida de beber é bom, a vida de usar droga é bom. E eles foram se envolvendo, teve uma hora o vício dominou. Eles estão vendo isso, não é culpa de governante, não é culpa dele, é culpa do pecado que o dominou. Infelizmente, é culpa do pecado. Então Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Amém, Jesus? Fica essa palavra. Deus abençoe.